Jornal da Morada, a voz do povo. Pois bem, de volta então com o Jornal da Morada, a voz do povo, são 9h02. Começar a falar sobre a questão da gripe, principalmente da gripe H1N1, a gripe A, né? Gripe suína, né? Para muitos, né? E olha, o objetivo aqui é tentar focar na prevenção. Nós vamos falar sobre tudo, mas focar na prevenção. A gente recebe aqui nossos estúdios o doutor Carlos Melo de Capitani, doutor Capitani, e também o doutor Edson Cadinho Nogueira, o doutor Edson, vão falar conosco aqui sobre essa questão. Gente, é um prazer recebê-los aqui em nossos estúdios. Muito obrigado pela presença. Tudo bem, doutor Edson? Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade. Estou representando a MES e a direção clínica do hospital e trazendo aqui o Capitani, que para nós é uma honra dizer o trabalho que ele está fazendo no hospital e dizer a oportunidade que a gente tem de estar do lado dele e diante do que está acontecendo, de ter um profissional de estar instruindo e fazendo o que ele está fazendo para nós nesse momento, nesse momento. Bom dia, doutor Capitani, tudo bem? Bom dia, Neto, bom dia. Tudo certinho? Tudo certo. A questão da gripe, focar na prevenção. Agora eu queria fazer uma pergunta, não sei se seria isso. Por que ela mata? Por que já tivemos tantos óbitos em função? Onde que ela age? Onde que ela ataca? O que acontece pra gente entender direitinho como funciona isso? A gente tem vários tipos de vírus de influenza, né? Então, a influenza A é a que está predominando agora nessas primeiras 9 semanas epidemiológicas que a gente chama, né? São as semanas, são contados os casos e tal. A influenza é uma infecção cíclica, é uma epidemia cíclica, assim. Então ela tem uma sazonalidade muito grande, né? E variam os vírus. Anualmente os vírus são variáveis, né? Então frequentemente a gente tem a predominância de que é o H3N2, que é antigo já, que compunha todas as vacinas desde 20 anos atrás, mais ou menos, até agora. E de 2013 teve uma grande epidemia de H1N1 e agora a gente está tendo o comecinho desse ano adiantado o H1N1. A preocupação maior é a gravidade que isso tá trazendo, né? Então não é nem tanto o número de casos assim muito grande, mas alguns casos têm sido um pouco mais graves, né? Na verdade é uma alteração da membrana que é uma membrana que existe entre o alvéolo e os capilares. Explicar isso no rádio é meio complicado, mas eu acho que dá pra gente entender. Existe uma barreira aumentada entre o oxigênio que chega no alvéolo pulmonar para oxigenar o sangue até chegar nos capilares sanguíneos, onde o sangue passa e capta esse oxigênio. Existe um espaçamento, grosseiramente, existe um espaço maior entre o alvéolo e essa rede capilar para a oxigenação do sangue. Dificulta. Então, essa barreira é o grande problema, e é uma barreira inflamatória, muito mais decorrente do processo imunológico que esse vírus acaba suscitando no paciente. É a própria resposta do paciente que acaba fazendo essa inflamação, espaçando isso, né? E isso é que tem trazido as insuficiências respiratórias. O paciente começa a diminuir a oxigenação do sangue e pode ir agravando, precisando muitas vezes de intubação, UTI, todo o aparato decorrente da insuficiência respiratória grave. E isso é mais... A gente dá um nome a isso de síndrome respiratória aguda grave. É o nome disso. Causado por influenza. Outros agentes também causam isso. No dia a dia de uma UTI a gente vê isso, né? Outras bactérias, outros vírus também podem levar a isso. Ocorre que se concentraram alguns casos nesse comecinho de ano até agora, a maioria com H1N1. A maioria dos casos foi causado inicialmente pelo H1N1. Então, pra você ter uma ideia, no estado de São Paulo foram notificados dessa síndrome respiratória aguda grave,
até agora, dia 8 de março, 103 casos. 103. Essas notificações são de doença grave. Não é a doença do indivíduo que está em casa, começa com uma febre, uma gripe, fica com medo e vai no pronto-socorro, e é uma gripe, pode ser até H1N1, mas uma gripe simples, não complicou, não teve maiores problemas. Essa síndrome respiratória aguda grave é que estão sendo notificadas, são elas as que estão sendo notificadas. Então é quando o paciente está no hospital, precisa ficar ou numa observação prolongada, ou internação mesmo, ou UTI. Estes casos, Neto, aqui são os notificados. Tem uma gama de casos que não são notificados e não são necessárias as notificações para a questão da vigilância epidemiológica. Tem a população, um grupo da população que ficaria mais sujeito a esse problema? Tem um grupo das pessoas. E de fato as mortes que já foram registradas estão dentro desse grupo de risco? Estão dentro desse grupo de risco. Então, até a pergunta que eu ia fazer para o Dr. Capitani, né? Porque assim, a gente teve algumas mortes, assim, embora ainda sejam suspeitas aqui na região, de pessoas que variam entre 35 e 55 anos, né? Então, elas estariam nesse grupo de risco porque, pelo que a gente recebe do Ministério da Saúde, elas não teriam a necessidade de tomar a vacina naquele grupo de risco. E essas mortes, pelo fato de não tomarem a vacina, tem a ver alguma coisa, ou doutor? Não, essas pessoas todas teriam tido indicação de vacina, sim. Tá. Porque todas elas têm algum fator de risco. Mesmo sendo jovens, tá certo? Elas têm fator de risco, doença metabólica, obesidade especialmente, né? As mulheres grávidas, né? As gestantes têm um fator de risco importante, diabetes é um fator de risco importante, né? Hipertensos não são, mas as cardiopatias decorrentes da hipertensão, as congestões, as doenças valvulares do coração são fatores de risco importante. E todas essas pessoas tiveram um desses fatores, né? O diagnóstico, muita gente se preocupa com isso. É fácil? O diagnóstico não é simples, não é muito simples não. Facilita o diagnóstico o momento epidemiológico, quer dizer, você está no momento em que está havendo um monte de caso, lógico, você vai inserir aquele que está com tosse, dor, febre, insuficiência respiratória como gripe, né? E aí, aí a partir daí você faz o que tem que fazer, que é a coleta do material. Nesses casos graves, a gente faz a coleta de material, que é o suave nasal e o suave oral. Isso vai para o Adolfo Lutz e se faz um exame que se chama PCR real time, que é a verificação se o vírus está presente e que vírus que é, que vírus respiratório que é. É o H1N1? É o H3N2? É o vírus da influenza B? É a influenza A de outra natureza? É coronavírus? É adenovírus, que são outros vírus respiratórios que dão quadros semelhantes e tão graves quanto, né? H1N1. Então, esse resultado demora em torno de 20 dias para chegar. É a proposta do Adolfo Lutz. Nós não tivemos até agora nenhuma resposta com H1N1 aqui no nosso município, confirmado pelo Adolfo Lutz. Não veio a resposta. Nós temos 7 casos aguardando o resultado. Dois dos casos, dos 12 no total que foram notificados, 2 foram por adenovírus, para você ter uma ideia. Então o resultado de adenovírus chegou. E 2 foram descartados e uma paciente teve óbito que não chegou o resultado até agora, mas que foi confirmado clinicamente como síndrome respiratória aguda grave, né? Uma moça de 34 anos, isto a gente fechou como diagnóstico de H1N1 ou de síndrome respiratória aguda grave, né? Com confirmação clínica, né? Clínica, sem o resultado ainda, estamos esperando esse resultado. O fato da vacina só começar a ser distribuída a partir do dia 30, né? Você acha que de alguma forma isso deveria ter sido antecipado? Não, muito tempo ou não? Isso ocorre que, assim, essa variação sazonal, ela era de se esperar que o vírus chegasse até nós, brasileiros, lá para final de maio, mais ou menos, né? Maio, junho, que é o esperado, né? Tanto é que a programação de vacina é a partir do dia 21 de abril, normalmente, né? Em torno de abril, assim, finalzinho de abril, começo de maio.
E, no entanto, esse ano aqui, o vírus se adiantou. Como eles têm pequenas mutações anuais, esse vírus ele vai se transmutando ao longo do ano todo, e chega um momento que tem que fazer uma nova vacina. Ele chegou antes dessa nova vacina. Isto é o que ocorreu. Não é questão burocrática, não é questão de ordem administrativa, de gestão, de nada disso. É uma ordem biológica. Uma capitã, voltando um pouquinho atrás, Neto, só para ver, para vocês entenderem a dificuldade que muitas vezes é pro profissional de saúde, para qualquer programa. Você imagina você mandar para Adolfo Lutz, que até o nome é bonito, né? Esperando um resultado que você não sabe o que vai ver. A pessoa já enterrou. A pessoa já morreu. E você está esperando um resultado para você se programar, saber o que nós vamos fazer com aquilo, e você não tem o resultado. Morreu de quê? O que eu vou fazer? Que programa que eu vou fazer? Qual é a conduta que eu vou tomar no hospital, na região, na Secretaria de Saúde? O que eu vou fazer? Como que eu vou me programar para isso? Então, é uma dificuldade para a gente. Então, muitas vezes nós somos cobrados, né, capitane? Bom, mas é H1, não. Como que eu vou saber? Se eu mando para um determinado lugar, que não me dá a resposta. Não isso demora quanto tempo, doutor? Exatamente. Não me dá a resposta. 20 dias. 20 dias. Então, não tem resposta do que é. Mas, Edson, no entanto, o mais importante é o diagnóstico sindrômico. É o diagnóstico dos sintomas e a perspicácia de quem está atendendo de excluir coisas diferentes daquilo que ele está faz por exclusão. Faz por exclusão, quer dizer, a situação assim, isso vale para uma enormidade de doenças, uma quantidade grande de doenças. A gente fica sem o diagnóstico formal na velocidade que a gente precisa, né? Até diante disso, vamos falar da prevenção. O que a gente pode fazer para se prevenir com relação ao contágio, a contaminação? É um vírus, ele ele fica sendo eliminado pelas secreções, secreção nasal, secreção oral, né? E ele pode aerolizar também, quer dizer, pode cair no ar, né? E ficar ali e tal. Acontece que essa aerolização, ela é curta, tem um espaço de 1,5 metro, mais ou menos, em torno de quem está eliminando, certo? Então, a preocupação que a gente tem maior é o contato com a mão, é o contato da mão com as secreções, é o cumprimento da mão, é o cumprimento de uma outra pessoa que vai cumprimentar a que está doente, e essa que está doente espirrou, pôs a mão na boca para segurar o espirro por educação, contaminou a mão, e você vai lá e cumprimenta essa pessoa, pronto, tá feita a história. Aliás, tem um filme sobre o início da H1N1 na Ásia, em que uma primeira vítima foi um garçom de um restaurante, em que uma mulher chega, deu um espirro e mostra o foco no copo, né? A marca assim até brilhou no copo assim, e a partir daí o garçom pega e encosta o lábio nesse copo, né, para tomar o restinho que ficou, né, porque acontece essas coisas, né? E a partir daí disseminou uma doença que foi epidêmica na região e depois ganhou o mundo, né? Mas é só para dizer assim que o contato é muito mais importante do que as gotículas, do que o espirro. Lógico que quem tá com a doença tá espirrando, tá com tosse, né? Espirro não é nem tão frequente na gripe, é mais a tosse mesmo, né? Com tosse tem a etiqueta da tosse, né? Quer dizer, usa um lenço, protege a mão, lava a mão sempre, né? Procura ficar longe um pouquinho das pessoas. Tem uma etiqueta de quem está tossindo, né? Isso aquela história do cotovelo, de colocar o cotovelo, isso. Melhor do que a mão. A mão. Pelo menos a mão fica livre, né? Enfim, eu acho que lavar a mão ainda é a solução. O álcool gel é uma solução importante também. Pode ser o álcool 70 também, líquido também pode. Mas o fato é a higienização. Tem em mente a higienização da mão frequentemente. E essa história do hábito de enfiar o dedo, né, no nariz, nos olhos, nas orelhas, na boca, vai coçando tudo, né? E aí você faz uma mistura da flora, né? Da microbiota normal, entendeu? E ganha um vírus nessa história
que pode ser uma coisa bastante grave. Doutor, até em função, né, dessa notícia da H1N1, a gente viu uma corrida desenfreada aí das pessoas, das farmácias em busca do Tamiflu. Tomar o Tamiflu antes? Não. Previne? Não. Primeiro que o Tamiflu também não é essa panaceia maravilhosa que vai resolver todos os problemas. Não é. Ele funciona relativamente bem se tomado até 48 horas. Quando está doente, não faz prevenção de nada. Tamiflu não faz prevenção de nada. Tá? Então isso é uma coisa importante de falar aqui. Só voltando um pouquinho antes na forma de contágio, as crianças doentes são as que passam o vírus para o adulto. Tá? Que as crianças estão sempre com, né? Criançada que tem vai em creche, vírus e coriza e secreção e tosse, vem a mãe, vem a professora, encosta num, encosta no outro, a disseminação é pelas crianças muitas vezes, né? A maioria das vezes né? Tem até uma questão até que passa aqui que um ouvinte, o Alain, de São Sebastião, de Barequeçaba, ele encaminhou pra gente um questionamento interessante. Ele disse que assistiu uma palestra que o senhor fez, aliás, ele teceu muitos elogios ao senhor. Ele fala sobre tomar de 2 a 3 xícaras por dia de anis, que seria bom como prevenção. Não, prevenção não. A história é simples e ao mesmo tempo é internacional esse negócio. É assim, o Tamiflu é feito de anis estrelado. Ele é extraído do anis estrelado e reprocessado. E até tem uma história muito doida, porque o Donald Rumsfeld, que foi secretário de segurança do Bush, ele é dono dos laboratórios que fazem o Tamiflu e dono da maior plantação mundial de anis estrelado. Entendeu? E, bom, então, essa história do anis estrelado, já de muito tempo, antes dessa história do Tamiflu, de se fazer uma infusão de anis estrelado para tratamento dos resfriados, né? Dos resfriados, das gripes, e que dá um bem-estar, dá uma melhora, assim, nos quadros que já estão instalados, nas pessoas que já estão doentes, né? Agora, daí até a prevenção tem uma diferença bem grande, né? Eu acho que não tem essa indicação. Eu sei que virou viral esse negócio aí do anis. Nossa, do anis como prevenção. Não dá para afirmar isso, e ao mesmo tempo é um fitoterápico, assim, que é difícil você constatar cientificamente os resultados claramente, assim, né? Isso é uma coisa de explicação oriental, as coisas muito mais como é que fala? Imponderáveis. E né? Tem outras bebidas à base de anis também. É bom não. Nossas avós já usavam isso. Tropes de anis. Tropes de anis. Absinto, né? Então, Olha, são 9h20. Só antes do intervalo, né? Porque muitas perguntas chegaram. Isso, vamos pra gente ir para as perguntas dos ouvintes. Ô, doutor, muita gente fala o seguinte, né? Toma essa vacina contra a gripe e acaba pegando uma gripe forte. Isso é normal? Não, isso não é normal e também não é verdade. Pelo seguinte aspecto: a vacina protege super bem contra estes vírus que a gente falou, H3N2, H1N1, a influenza B, né? E outras, e às vezes tem uma quarta, que é a parainfluenza também, que entra nessa lista da vacina. Então protege contra esses 3 ou 4 vírus, certo? Só tem uma lista imensa de vírus causadores de resfriado e que causam sintomas parecidos com a da gripe, e que essa vacina não foi feita para isso e não tem a lista desses vírus. Aliás, são uma enormidade. Por exemplo, só de rinovírus tem 111 tipos, coronavírus tem não sei quantos, adenovírus tem não sei quantos, vírus sincicial respiratório tem outros. Todos esses vírus que eu falei agora não tem vacina para eles. Agora está começando a desenvolver a vacina do vírus sincicial respiratório, né? E é interessante até vacinar, porque é um vírus grave para as crianças especialmente, mas não contemplam na vacina. Então o que acontece? O senhor vai lá tomar a vacina no posto de saúde. Quando que é a vacina? No mesmo momento que está acontecendo todas essas infecções respiratórias por outros vírus. Chega no posto de saúde, um monte de gente tossindo, espirrando, né? Aquele monte de gente, aquela confusão, né? E tal, aí sai do posto de saúde e no dia seguinte está resfriado, não está com influenza, não está com esses outros 4 vírus da vacina,
Compreendeu? Uhum. É uma coincidência, simplesmente coincidência epidemiológica, uma coincidência de tempo, de epidemias dos resfriados junto com a epidemia de gripe que ainda não chegou, vai tomar vacina para evitar, sabe? Então tomou vacina para evitar a gripe e ganha um resfriado no posto de saúde ou no ônibus ou em algum outro lugar. Bom, tomar água também faz bem, se hidratar. A água é importante, tem uma coisa que se fala que em mucosa molhada não cresce vírus, certo? É um negócio assim, aforismo então, quanto mais hidratar, melhor. Então, tomar água. Cerveja não pode. Bom, olha, 9h22, rapidinho a gente vai para o intervalo e a gente continua conversando aqui com o Dr. Capitani e também com o Dr. Edson sobre a questão da gripe H1N1. Pode mandar a sua pergunta que a gente já volta com as perguntas dos ouvintes que nós estamos recebendo aqui. São muitas, né? Então ainda temos muito o que falar aqui. A gente já volta. Jornal da Morada, a voz do povo. Pois bem, 9h29, de volta então com o Jornal da Morada, a voz do povo. A gente continua conversando com o Dr. Capitani e também o Dr. Edson aqui sobre a H1N1 e sobre a vacina. Quem pode e deve tomar a vacina? Quais são essas pessoas? São as pessoas com as crianças, né? Com abaixo até 6 meses, né? E acima de 6 meses, né? E acima de 6 meses até 2 anos. São as pessoas que têm algum fator de risco, os obesos, cardiopatas, diabéticos, os idosos acima de 60 anos, os portadores de doenças crônicas, também pulmonares, né, que são muito importantes, que são a doença pulmonar obstrutiva crônica, os fumantes e que tiveram doença pulmonar, né, eles têm fator de risco maior, agravante para insuficiência respiratória grave. As gestantes, a gente orienta, e os indígenas também, né, que são os aldeados, né, as pessoas que ficam, até os quilombolas também, né, que se eles tiverem uma população, eles também são um fator de risco para a gripe, né. Então são esses grupos, e os profissionais de saúde prioritariamente vão tomar antes da população geral, porque alguém tem que tomar conta da população, então os profissionais de saúde têm que ser protegidos antes, né. Na cidade de São Paulo a vacina chegou dia 11, né. Eu não sei como é que está hoje a vacinação lá para os profissionais de saúde. Aqui no litoral deve chegar no dia 30. Há um dado otimista de que a partir do dia 25 deve chegar para os profissionais de saúde, mas é um dado otimista, a gente não tem muita certeza disso. E aí todo mundo se vacina. Demora 15 dias para a vacina começar a promover a proteção mesmo, né? O sistema imunológico produzir as defesas, demora 15 dias. Não é imediato, toma vacina e está resolvido, né? Então, até todo esse período que a gente está falando, estamos no dia 12 hoje, né? Quer dizer, até o dia 30, até mais 15 dias, até dia 15 de maio, né? Mais ou menos. A população vai estar suscetível, né? Principalmente esses grupos que a gente falou. Preocupação maior mesmo é a gente organizar uma prevenção de tal forma que pessoas que estejam com tosse, pessoas que estejam doentes, com febre, coriza e que tenham coriza. A coriza significa resfriado, não é o primeiro sintoma da gripe, é resfriado. É o nariz escorrendo. É o nariz escorrendo, às vezes o início insidioso, assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai devagarzinho, assim, isso não é gripe, isso é resfriado. A gripe chega e dá uma trombada em você, entendeu? Ela chega e derruba, dá dor muscular forte, dor de cabeça, dá dor de garganta, na hora de respirar dá um ardor na garganta, né? Dá febre, dá uma mialgia como se fosse da dengue. Tem gente que refere que é uma mialgia, uma dor muscular maior do que a dengue dá, sabe?
Então, e até se confundem muito os quadros, porque não tem resfriado, não tem coriza nem nada, fala, então deve ser dengue. Então, às vezes se confundem isso. A tosse é muito importante, né? É um sintoma mais frequente, a dor de garganta mais frequente e a mialgia é mais frequente. Quer dizer, nesse caso, o ideal é até ficar em casa, então. Então, quem tiver uma corizazinha, é resfriado, fica em casa, espera e não sai muito, não fica saindo, não vai para lugar com muita gente, né? Procura se proteger disso, né? Usa essa história da etiqueta que eu falei, né? Da etiqueta de proteção das secreções, né? Para evitar também a disseminação do resfriado, que na verdade é outra coisa, né? O resfriado é mais fácil de transmitir pela aerolização do que da gripe, né? Ok. Vamos às perguntas, então, pessoal? Vamos lá. Olha, a primeira do Rafael de Ubatuba, sobre o inalador, né? Se uma pessoa que está com H1N1, né? Depois de usar, qual é o melhor jeito de esterilizar o inalador? O bocalzinho do inalador se usa o hipoclorito, né? Faz imerso em hipoclorito, isso faz a limpeza, né? Tem que lavar bem e sempre usar luz. Quem for manipular esse inalador depois de alguém que usou H1N1 tem que usar os equipamentos de proteção, a luva, né? Sempre que tem inalação, tem aerolização do vírus no ambiente. Essa aerolização que eu falei vai em torno de 1,5 m mais ou menos. Quando tem muita inalação, pode esticar um pouquinho isso aí, aumentar um pouco essa área, e isso também é um fator de risco. Então, tomar cuidado na inalação, deixar uma distância razoável entre os pacientes, né? Se ele estiver falando de um serviço de saúde pública, de saúde, é um problema, porque não tem espaço, né? Não tem espaço. O ideal era fazer 1 a 1, né? Ricardo de Caraguá, minha filha tem rinite alérgica muito forte e fica gripada facilmente. Ela corre o risco maior de contrair o vírus? Além de lavar a mão e álcool gel, existe outra maneira de prevenção no caso dela? É a vacina mesmo. E ela tem fator de risco para ser vacinada. Tem uma doença crônica alérgica respiratória. Tá, Denise, nesse caso teria que ter um laudo médico, né? Não, se ela estiver dentro da faixa etária, até 6 anos, tudo bem. Se não, precisa de um laudo médico acima dessa idade. Tá, a Denise de Caraguá, ela morava em São Paulo e seus filhos tomavam vacina, pois o médico sempre colocava eles no grupo de risco por terem bronquite e problemas alérgicos respiratórios. Em Caraguá, ela não possui essa autorização. Como ela deve proceder? O médico precisa autorizar, faz uma consulta médica, o médico faz autorização para vacina. Bom, o Rafael Lucas de Ilhabela, quanto à vacinação, né? A filha dele tem de 5 anos a 10 meses, está no grupo de risco, tem direito à vacina? Tem, né? Sim. De 5 anos e 10 meses. Sim, tem direito. Tem direito. Ainda tem. A Valéria do Morro do Abrigo diz que na família tem gente com rinite, o marido, bronquite e hanseníase. Precisa tomar a vacina? Sim. Também, né? A Gisele do centro de São Sebastião, quem pega H1N1 pega só uma vez? Não, ela fica suscetível todo ano, porque ele tem uma mutação anual. Todo ano é um vírusinho, é um vírus novo, com pequenas diferenças de antígeno, sabe? Então fica suscetível todo ano, por isso que a vacina tem que ser anual. São vacinas diferentes. Tem uma ouvinte aqui, né, ela mandou o seguinte, que ela tem um filho no centro de detenção provisória. Provavelmente o CDP, ele... Vacina todo mundo. Vacina, aliás, eles estão vacinando... Estão sendo vacinados com a vacina H1N1 anterior, do ano passado, e que dá uma boa proteção também. E aí, quem visita também tem que tomar, doutor? Essa é a pergunta dela. Não, se ela tiver no grupo de risco, acima da idade, ou então tiver alguma doença crônica, ela se vacina, senão não precisa vacinar. Bom dia a todos, uma pergunta para o doutor Capitani. Uma vez contaminado e tratado dessas síndromes respiratórias, existe a possibilidade de desenvolver alguma doença pulmonar crônica, como asma? O Agrício do Pontal da Cruz faz essa pergunta. Existe uma possibilidade se houver alguma alteração bronquiolar. É uma coisa muito específica e é raro, e a gente não tem que achar que isso é uma generalidade, não, né? As crianças podem ser mais suscetíveis a isso. A Gilda, ela pergunta o seguinte: por que as crianças das escolas, né, e creches também não poderiam fazer parte das campanhas, né? Porque tem aquela grande movimentação. Além disso, né, estender aos professores, inspetores, cozinheiros,
né, que trabalham nessas respectivas unidades escolares. Eu concordo com essa propositura. Eu acho que tem que ser todo mundo que trabalha com comunidade, com muita gente, vacinar todo mundo. Onde tiver um monte de gente, vacina todo mundo. Nem sempre é possível do ponto de vista da quantidade de vacina que vem. Então, a gente percebe que vai assim, primeiro tem uma sequência de tempo, né? No tempo. Primeiro os profissionais de saúde, depois os grupos de risco, e o que vai ficando para trás vai vacinando depois. Sabe assim, apareceu uma doença agora, mas vai lá e vacina, porque ainda tem vacina lá. Mas eu acho que o ideal era caminhar para todo mundo tomar essa vacina, assim. Eu tenho a impressão 100% da população, para falar a verdade. Até das informações que a gente recebe aqui, doutor Capitão e doutor Edson, que parece que a população também não colabore muito, né? Cobertura, tem que adiar, tem que prorrogar a campanha, porque as pessoas não foram lá buscar a vacina, não foram tomar vacina. Isso continua dessa forma mesmo? Continua, a gente vê isso com outras doenças, inclusive, né? Tem o acesso à vacina existe, né? A disponibilidade da Secretaria de Saúde é sempre enorme em relação à imunização, né? Então vai atrás e às vezes não aparece para vacinar, né? É uma questão de conscientização, uma questão de educação, uma questão cultural do nosso povo que está bem ruim, né? E eu acho que e a preocupação, muita facilidade, eu acredito. Pode hoje, pode amanhã, vai deixar. Mas não é. Eu acho que é a falta da preocupação com autocuidado, entendeu? Quer dizer, então isso é uma coisa cultural, é falta de educação do povo. Falta de educação no Bahia, o povo não tem culpa. E infelizmente é essa mesma impressão que eu tenho, viu? Mesma impressão, infelizmente é isso. Talvez a gente devesse, no caso das creches, né? Que trabalha com criança dentro dessa faixa etária, fazer a vacinação naquele local. Faz tudo. Porque infelizmente normalmente mas tem que ter autorização. Seria muito ideal, e principalmente nas creches assim, das crianças de baixa idade, menos favorecidas. Isso é muito fácil de fazer, é muito tranquilo de fazer. Para tomar contra pólio, a gente vê, naquela idade a criança não pode ir sozinha no posto tomar, né? E os pais não levam, é impressionante. Oi, vamos lá? A Débora do Centro de São Sebastião, quem está com dengue pode tomar a vacina? E se tiver no grupo de risco? Olha, a dengue, ela altera a imunidade, sabe? Então, a vacina da gripe é um vírus vivo atenuado, né? É importante que esteja sem nenhuma outra co-infecção para tomar a vacina. Teve a outra ouvinte aqui, meio que uma consulta, viu, doutor? Bom dia a todos. Eu estou resfriada hoje e está fazendo 10 dias. Tive muitos sintomas, dor no corpo, febre alta, garganta ruim, dor no ouvido, mas não procurei o médico. Tomei muito chá de guaco, gengibre com limão e gengibre com a casca do abacaxi. Hoje, graças a Deus, estou bem, mas não quis ir ao médico para não contaminar ninguém e não piorar mais a minha situação. Fiz mal, doutor? Ivone do Gaivotas de Caraguá. Oi, Ivone. Eu acho que você fez bem pensando na população, mas eu acho que você correu um certo risco de agravar e ter alguma outra complicação. Graças a Deus você está bem hoje, mas eu acho que você teve um quadro de gripe mesmo, influenza mesmo. Ó, a Cibele diz o seguinte, ela tem toxoplasmose, inclusive faz tratamento hoje contra deslocamento de retina, quer saber se tem alguma contraindicação tomar a vacina. Ela deve estar tomando corticoide, que é um tratamento que faz da toxoplasmose. Eu sugiro aguardar o término do tratamento com corticoide para fazer a vacina. A Nancy, ouvinte de São Sebastião do Centro, quer saber qual o motivo do governo não disponibilizar a vacina para toda a população. Ela diz que é do grupo de risco, porque tem diabetes, mas existem pessoas que não estão no grupo de risco e não têm condições de pagar, né? Por que não expandir para todos? É uma pergunta assim que a gente também se faz, né? Quer dizer, eu acho que vacina a gente tem que disponibilizar para todo mundo e assim, é lógico que você tem que hierarquizar os grupos de risco sempre, mas uma hora a população inteira tem que tomar, né? Porque é uma imunidade que tem que ser distribuída, né? Você precisa disso, né? E sai mais barato. E acaba saindo mais barato depois, porque você interna com uma pneumonia, você não sabe onde vai parar o custo disso, do ponto de vista de, né, e riscos e tudo mais.
Enfim, tem uma limitação financeira mesmo, né? Eu nem sei como é que se fala isso, mas é de recurso mesmo, né? De recurso financeiro. A saúde é um saco sem fundo, né? Um buraco que vai lá embaixo, você não sabe onde é que vai parar a saúde, né? Então esse gasto desmedido, assim, às vezes os governantes não conseguem enxergar que eles podem gastar menos fazendo a prevenção. Né? Frequentemente eles não enxergam, né? Isso nasce frequentemente no governo federal, né? Onde começa. É lá, né? Onde começa. Começa e vai se espalhando por estados e municípios. Bom, 9h43. Tem mais perguntas aqui. A Márcia do Morro do Abrigo, ela e a filha têm tireoide. Tem que tomar vacina, doutor? Márcia, todo mundo tem tireoide, Márcia. Você deve ter uma doença da tireoide, né? E pode tomar vacina, não há nenhuma interferência, nada que impeça. A Viviane do Perequê de Caraguá, bom dia, meu marido já teve tuberculose, ele deve tomar a vacina? Deve tomar vacina. Ele faz parte do grupo de risco por conta de fibrose pulmonar, essas coisas, né? Mais um motivo para tomar vacina. Oi. O Alex do Centro perguntar para o doutor sobre higienizar as vias aéreas com água e sal. É válido isso? Eu acho que cai dentro do outro negócio que saiu viral, né? Virou viral, né? Então, eu acho que assim, cai dentro daquele conceito que eu falei, em mucosa molhada, vírus não se reproduz. Então, se você se hidratar, tomar bastante água e tudo, higienizar a narina, fica mais limpinha, né? Mas não sei se é isso que vai fazer a prevenção da gripe. Eu não tenho, a gente não tem dado científico sobre isso. Bom dia, doutor Capitani. Em sala de aula com o ar-condicionado ligado, devemos deixar as janelas abertas também, a Sara do Morro do Abrigo? Olha, se não tiver ninguém doente, pode ser aberta, fechada, não tem problema. O problema é se tem alguém doente dentro, né? E essa história da distância que eu falei, né? De quem está doente ficar mais longe um pouquinho dos outros, né? O ar-condicionado nesse calor é praticamente impossível ficar sem, né? Lembrar que o ambiente úmido é melhor, então deixar sempre uma bacia com água nos ambientes que tem ar-condicionado, que isso melhora muito, diminui muito o risco de alergias e as infecções virais também, né? E lembrar do filtro, né? E o filtro, e trocar o filtro do ar-condicionado, né? Frequentemente, manutenção do ar-condicionado. Tá, essa contaminação, quando a pessoa espirra, né? Coloca a mão para conter o espirro, a tosse, fica quanto tempo desse vírus fica na mão? Fica ali. O vírus sempre precisa de uma célula para ser viável, né? Para se reproduzir, ele precisa de uma célula. Então essa transmissão é rápida, assim, quer dizer, ele tem estudos de 2 horas de duração do vírus, né? Quer dizer, é possível prevenir, né? É possível prevenir. E principalmente o local, né? Porque ele desidrata 2 horas. Ele for no sol é rapidinho, né? Se for num ambiente legal para ele fica mais tempo, né? Então realmente o bacana de tudo que a gente está conversando aqui é que realmente existe sim prevenção, é possível prevenir. Oi, vamos fazer a última aqui, até convidar os doutores aí para voltar aí, porque mas não tenha dúvida. Muitas perguntas, viu? Olha, ela só não mandou o nome, a ouvinte aqui, ela disse que teve mielite transversa e ficou com sequelas, ela faz tratamento médico constante, tem direito à vacina? Sim. Sim. O que é mielite transversa? É uma doença que faz uma secção medular, né? Na medula espinhal, né? E geralmente é uma infecção, um quadro infeccioso e deixa uma sequela motora, né? Movimentos? Movimento. Grave, muito grave. Bom, olha, gente, 9h47. Infelizmente o nosso tempo acabou e as perguntas, pelo jeito, continuam chegando. Muitas. A gente vai compilar todas essas perguntas e a gente encaminha tanto ao doutor Capitani quanto ao doutor Edson e a gente traz as respostas aqui. Pode ser? Porque realmente o tema é muito interessante. Oi. Eu tenho recebido várias ligações de dono de empresas preocupado com as pessoas, com seus colaboradores, no sentido de vacina, no sentido do que fazer. Então, um alô para eles. Aquele que tem o colaborador que está com estado de resfriado, que deixa o cara em casa. Por favor, deixa o cara em casa, não vai descontar o dia do cara, porque se ele vier, ele vai contaminar todo mundo. Então, por favor, fica esse apelo meu aí, porque ele vai estar ganhando e colaborando com todo mundo. Não adianta ele ficar indo no pronto-socorro, pegar um atestadinho,
Conversa com o colaborador, porque é uma forma de ele estar dando uma saúde melhor para a empresa mesmo dele. Okay. Um abraço. Lembrar só uma coisinha, né? Lembrar de fatos assim muito importantes do ponto de vista de contaminação. Ônibus, o ferro de segurar no ônibus lá em cima, no banco, de segurar no banco. Desceu do ônibus, lava a mão. Pegou em dinheiro, lava a mão. Cumprimentou alguém, lava a mão. Esse negócio de muito beijinho daqui, beijinho dali, entendeu? A molecada hoje adolescente beija na boca, né? Né? Quer dizer, é um negócio assim, disseminado, assim, né? Facilmente, né? Quer dizer, puxa, vamos evitar esse comportamento, porque isso diminui a chance da transmissão de várias coisas, inclusive da gripe, mas tem outras doenças também que também podem ser evitadas, né? Bom, gente, olha, infelizmente acabou nosso tempo. Mais uma vez agradecer aqui o doutor Capitânio, o doutor Edson pela presença. Eu acho que realmente a gente pode até combinar de voltar em breve. Queria até falar de dengue, mas vamos deixar para outra oportunidade, né? Ainda falta dengue, chikungunya, zika, tem uma gama aí de doenças que a gente tem que abordar, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Oi. Só a questão da máscara, doutor. Pode usar normalmente, porque muita gente é avesso a esse tipo de... eu acho assim, a máscara deixa para usar, os serviços de saúde estão orientados no seguinte aspecto: o paciente entrou tossindo ou acenou que está com a possibilidade de dar uma infecção respiratória, ele ganha uma máscara lá na porta do pronto-socorro, na porta do PA, na porta do centro de saúde, na porta dos consultórios, e fica com aquela máscara cirúrgica. Aquilo substitui a tal da etiqueta que eu estava falando. Quer dizer, então, naquele ambiente, ele protege um pouco o ambiente, certo? Os profissionais que vão atender e mexer com a aerolização, pessoal do SAMU, por exemplo, né? Que atende os pacientes em insuficiência respiratória ou na UTI, usar a máscara N95, que é uma máscara de proteção de vírus mesmo, mais potente na proteção, né? Proteção máxima, biológica. Então, tem que usar. Fora isso, a máscara N95 não precisa para mais ninguém. O paciente que se deslocar de um lugar para outro dentro do hospital, por exemplo, para ir fazer um exame, fazer um raio-x, a máscara cirúrgica não precisa da N95. Nos postos de saúde a mesma coisa, não precisa da N95, precisa da máscara cirúrgica, a não ser que vá haver algum procedimento, mas posto de saúde não costuma ter procedimentos muito importantes, assim, né? A não ser no ambiente onde a inalação é uma preocupação que a gente tem que ter. Quem for lidar com a sala de inalação, usar a N95. Ok. Gente, obrigado então mais uma vez pela presença conosco aqui. Tenha um bom dia, doutor Capitão, doutor Edson. Obrigado. A gente vai pro intervalo e a gente já volta com mais informação para você. Jornal da Morada, a voz do povo.